Olá pessoal do nono ano matutino e vespertino, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem, com muita saúde, todos muito felizes e com muita fé no coração, com Deus no coração, tá? Que sejam todos bem. Hoje é a nossa segunda aula do projeto Santa Luz em Rede, professora Paula Pedreira, de língua portuguesa, e nós iremos tratar nessa aula do mesmo assunto da aula anterior, né? Nós fizemos uma revisão sobre morfologia e hoje também iremos continuar com esse assunto, com esse objeto de conhecimento. Primeiro eu irei falar, dar um resumozinho para vocês, né? Uma revisada geral, e em seguida irei fazer a correção da atividade. Então peguem o caderninho de vocês, lápis e borracha e vamos corrigir a atividade, ok? O que é morfologia? A morfologia é o estudo da estrutura e da formação das palavras. A análise morfológica analisa a classe gramatical dos elementos que formam um enunciado linguístico individualmente, sem que haja ligação entre eles. Então, a morfologia trata de como a palavra é estruturada e como é que ela é formada, né? E ela vai analisar todo o enunciado linguístico. O que é isso? Todo texto, né? Toda fala, toda oração, toda frase, todo texto, ela vai analisar individualmente, termo por termo, palavra por palavra, vai analisar qual a classe gramatical de cada palavra, né? Sem que haja nenhum tipo de ligação entre essas palavras. Então, a morfologia ela trata das classes gramaticais, como nós vimos na aula passada, né? Das 10 classes gramaticais. O substantivo, que é aquela classe gramatical que dá nome, nomeia as coisas, nomeia os objetos. O adjetivo, que caracteriza as coisas, os objetos, os seres, uma característica, uma qualidade aos seres, né? O artigo, que serve para acompanhar o substantivo. O numeral, que indica uma quantidade ou uma posição. O advérbio, que indica sempre uma circunstância ao verbo, a um adjetivo ou até um outro advérbio, né? Vai estar indicando uma circunstância de tempo, de lugar, de modo, enfim. O pronome, cuja função é funcionar como nome, acompanhando ou substituindo esse nome, né? Esse substantivo. A interjeição, que vai indicar um sentimento ou uma emoção que é vivenciada. A conjunção, que liga dois termos da mesma função sintática ou duas orações. A preposição, que também liga, mas não liga orações, e sim quaisquer palavras, mas não termos da mesma função sintática ou duas orações. E por fim o verbo, que é aquela classe gramatical que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Então vocês podem estar dando uma lidinha aí sempre nesse resumozinho, tá? Printem e é um resumo geral. Vamos partir agora então para a correção da atividade. Peguem os caderninhos de vocês e vamos corrigir. No princípio da atividade, eu dei uma resumida, né, do que é fazer uma análise morfológica. Fazer uma análise morfológica é como separar as peças de Lego por cores. Acho que vocês sabem o que é Lego, né? Lego é aquele brinquedinho que as crianças amam e que são coloridos e que vai se montando, né, objetos, peças com as peças do Lego. Então, fazendo uma comparação aí entre as peças de Lego e a análise morfológica, é isso, a gente, é como se nós fôssemos separar as peças de Lego por cor, pela cor verde, azul, amarela, enfim. Então, olhamos cada peça isoladamente por um único aspecto. No caso das peças de Lego, a gente olha pela cor, né? É como olhar para todas as palavras e separar por categoria. Então, no caso da análise morfológica, é você olhar a palavra separadamente, isoladamente e separá-las por categoria. Que categorias são essas? O substantivo, o artigo, o adjetivo, o verbo, aquelas que eu acabei de citar aí para vocês no slide anterior, né? As 10 categorias ou classes gramaticais. Aí temos um exemplo aí de uma oração. Vamos fazer a análise morfológica desta oração.
A mãe acompanhou o menino levado e o amigo dele até a escola hoje. Então, analisando morfologicamente, lembrando que a gente tem que analisar todas as palavras isoladamente, separadamente, tá? E separar essas palavras por categorias. Então, começando aí com o azinho, né? Que está no início da palavra. A é o quê? É um artigo, ele serve para acompanhar o substantivo, aí no caso o substantivo é mãe. Esse artigo é um artigo definido e está no feminino. Então, mãe, como eu já acabei de falar, é um substantivo comum. Em seguida vem acompanhou, que é um verbo, do verbo acompanhar. Depois nós temos o o, que é um outro artigo definido, só que masculino. Em seguida vem a palavra menino, que é um substantivo, né? Um substantivo simples ou comum. Depois vem a palavra levado, que é uma característica do menino, do substantivo menino, ou seja, uma qualidade do menino, levado, então é um adjetivo. Depois vem o i, que é uma conjunção aditiva. O o, repetindo aí, artigo. Amigo é um outro substantivo. Dele, pronome. Até, preposição. A, artigo definido. Escola, mais um substantivo, é um nome, né? E por fim a palavra hoje, que é um advérbio que indica a circunstância de tempo, tá? Então, feita aí a análise morfológica desta oração aí. Percebam então que a gente tem que analisar palavra por palavra, isoladamente, tá? Chamamos de análise morfológica a classificação das palavras isoladamente. Aí temos mais um exemplo. Marcos e Paulo gostam de estudar todos os dias. Aí temos um substantivo próprio, Marcos, que é o nome, né, de uma pessoa, por isso que é substantivo próprio. Eu esqueci, gente, de analisar o i aí, viu? Aí vocês colocam na atividade de vocês. O i é uma conjunção aditiva. Logo depois do i vem o substantivo próprio, mais um substantivo próprio, Paulo, também nome de pessoa. Em seguida, gostam, do verbo gostar. De é uma preposição. Em seguida vem o verbo estudar, que é um verbo que está no infinitivo. O que é verbo no infinitivo? É o verbo na sua forma original, quando ele termina em arre, em erre, correr, né? Sofrer, morrer. Quando termina em orre, pôr, contrapor, sobrepor. Em irre, sorrir, partir, rir, né? Então, os verbos terminados em arre, erre e re, o orre, estão os verbos na forma infinitiva. Em seguida vem todos, que é um pronome indefinido. Os, que é um artigo definido, está no masculino e no plural. E dias, que é um substantivo simples. Pronto. Feito aí a análise morfológica desta oração. Mais um exemplo. Amanhã está ensolarada. Aí nós temos o a como artigo. Manhã, que é o substantivo. Está, que é do verbo estar. E ensolarada, que é uma qualidade do substantivo manhã. Portanto, é um adjetivo. Começando agora com a atividade de fato, né? Faça a análise morfológica das orações seguintes. Vocês viram lá nos exemplos, que eu já dei os exemplos para vocês não errarem, tá? A casa de Laura é bonita. Vamos analisar aí. Primeiro, a é um artigo definido, está no feminino singular. Casa é um substantivo comum. De preposição. Laura é um substantivo próprio, que é nome de pessoa. É verbo ser, né? No presente do indicativo, eu sou, tu és, ele é. Terceira pessoa do singular. E por fim, a palavra bonita, que é uma qualidade da casa, né? Do substantivo casa. Então, é um adjetivo. Próxima letra. Meus 2 lindos filhos pequenos são compreensivos. Começando aí com meus, da ideia de posse, né? Portanto, é um pronome possessivo. Em seguida vem a palavra 2, que indica uma quantidade, né? Quantidade de filhos, então é um numeral cardinal. Depois vem um adjetivo lindos, indica uma qualidade dos filhos, né? Filhos é um nome, né? Portanto, é um substantivo comum.
Pequenos é mais uma característica de filhos, é uma qualidade, portanto é outro adjetivo. São é do verbo ser e está também no presente do indicativo. Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Terceira pessoa do plural. E por fim a palavra compreensivos, que também é uma característica, né, uma qualidade de filhos, portanto é um adjetivo. Aí vocês vão corrigir direitinho no caderninho de vocês, tá? Se não der tempo agora, vocês voltem depois, aí então, façam a correção, certo? Vão dar uma pausazinha no vídeo e vão corrigindo. Letra C. Ufa, os homens finalmente chegaram ao parque. Aí nós temos iniciando essa oração, essa palavrinha ufa, está indicando uma emoção, né? Um sentimento, um certo alívio, um sentimento de alívio. Portanto, nós temos o exemplo aí de uma interjeição. Em seguida vem o os, que é o artigo, né? Artigo definido, está no masculino e no singular. Homens é um substantivo comum. Finalmente é um advérbio que indica tempo, né? Tem a circunstância de tempo. Chegaram, do verbo chegar, e está no pretérito perfeito do indicativo. Eles chegaram, na terceira pessoa do plural. Ao é a combinação da preposição a mais o artigo definido o. Então, a mais o formou ao, né, de maneira combinada. E por fim a palavra parque, que é um substantivo comum. Próxima letra. Gosto muito de doce de leite. Então, gosto, verbo gostar, está no presente do modo indicativo. Eu gosto, né? Está no presente, na primeira pessoa do singular. Muito é um advérbio que indica intensidade, né? Transmite essa circunstância de intensidade. De é uma preposição. Doce é um substantivo. De repete novamente aí a preposição. E leite, mais um substantivo comum. Próxima, saí, mas voltei cedo. Aí iniciando por sair, sair é do verbo, né? Verbo sair, está no pretérito perfeito do indicativo. Eu saí, né? Pretérito, primeira pessoa do singular. Mas é uma conjunção adversativa. Voltei, verbo voltar também no pretérito perfeito do indicativo. Eu voltei, né? Também na terceira pessoa do singular. Ou primeira pessoa do singular, perdão, eu, né? Cedo é mais um advérbio que indica a circunstância de tempo. Ok. Observação. Toda palavra acompanhada de artigo é um substantivo, tá? Por exemplo, nadar é verbo, né? Indica a ação de nadar. Mas se a gente colocar na frente desse verbo um artigo, aí fica o nadar. Então, o verbo ele se transforma num substantivo, tá? Ele é um substantivo. A partir do momento que tem um artigo na frente dessa palavra, essa palavra é uma palavra substantivada. É um substantivo, ok? Outro exemplo, não. Não é um advérbio que indica circunstância de negação. Porém, se nós colocarmos o artigo o na frente, tô começando a ficar rouca, gente. É assim, eu falo demais e fico rouca. Se a gente colocar o artigo o na frente, ele vira de advérbio, ele se transforma num substantivo. Mais um exemplo, a palavra velho é um adjetivo. Porém, eu posso transformar esse adjetivo num substantivo. Como? Colocando um artigo na frente dele, o o, né? O velho passa a ser, então, um substantivo. O substantivo acompanhado de preposição torna-se uma locução adjetiva. Aí é uma introdução para a próxima questão que vocês vão ver que é facílima a próxima. Segundo, classifique morfologicamente os termos destacados. Letra A. O amor de mãe é incondicional. O que está destacado aí é somente a palavra mãe. Mãe é um nome, né, que se dá ao ser que nos dá a vida, né? Então, é um substantivo, ok? Mãe é um substantivo comum.
Agora, no outro exemplo, o amor de mãe é incondicional. O que está destacado aí é o termo de mãe. Então, aí o que acontece? O substantivo, ele está sendo acompanhado pela preposição de. Então, ele passa a ser uma locução adjetiva, que está dando aí uma qualidade ao amor, né? Amor de mãe, amor materno, se refere a esse substantivo, ou a esse adjetivo, materno, tá? Portanto, transformou-se aí de um substantivo para uma locução adjetiva. A locução adjetiva, ela vai ser locução quando ela tiver um conjunto de palavras, duas ou mais palavras juntas que tenham o valor de um adjetivo, como é o caso aí dessa expressão de mãe. Letra C. Os rios de Curitiba são poluídos. Temos destacado a palavra Curitiba. Curitiba é um substantivo, é o nome de uma cidade, é um substantivo próprio. Já de Curitiba, os rios de Curitiba são poluídos. Aí o que está destacado é de Curitiba. Então, aí nós temos um exemplo de uma locução adjetiva, porque está se referindo ao adjetivo curitibano, né? Os rios curitibanos são poluídos, ok? Tem um substantivo Curitiba que vem acompanhado de uma preposição, ele se transforma numa locução adjetiva. Próximo exemplo, as ruas de terra serão asfaltadas. Aí terra, que é que está destacado, é o substantivo. Agora, as ruas de terra serão asfaltadas. As ruas terrestres, né? Está se referindo de terra, se refere ao adjetivo terrestres. Então, se transformou numa locução adjetiva. Abraçou-me com carinho. Carinho, que é a palavra destacada, é um substantivo. Agora, abraçou-me com carinho é uma locução adjetiva, que tem o mesmo valor, que a gente pode trocar aí pelo adjetivo carinhosamente, né? Abraçou-me carinhosamente. Ok? Estou com dor de cabeça. De cabeça é uma locução adjetiva. A moça estava com problemas de dinheiro. Dinheiro, que é a palavra sublinhada, é um substantivo. Agora, a moça estava com problemas de dinheiro, que está grifado de dinheiro, transformou-se numa locução adjetiva. Terceira questão. Em que caso o pronome não está classificado corretamente? Aqui está a opção errada, que o pronome está classificado errado, de maneira errada. Vamos lá. Letra A. Meu coração está triste. Meu, que está sublinhado aí, é pronome possessivo? Indica posse, né? Coração é meu, né? Pode estar substituindo aí o nome, né? Portanto, é um pronome possessivo, sim. Está classificado corretamente. A opção não é essa. Vamos para a próxima. Alguém me viu, né? Pronome indefinido. Alguém também está correto aí. Pronome indefinido. Alguém pode ser qualquer pessoa, né? Não está definindo quem é essa pessoa. Então, é um pronome indefinido. Este livro é o dele. Este, pronome demonstrativo. Este, aquele, aquela, isto. São pronomes que indicam, né? Demonstram alguma coisa. Então, está correto aí também. Ele correu da polícia. Ele, pronome pessoal do caso reto. Certo também. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. São os pronomes pessoais de caso reto. E a letra E, vários alunos não vieram. Aí o vários está classificado como pronome relativo. Não é, tá errado. Vocês podem até consertar aí. Vários é um pronome indefinido, assim como alguém, tá? Os pronomes relativos não são, vários não é não. Próxima questão. Identifique e classifique o pronome nas frases abaixo. Letra A. Este animal não vai participar da exposição. Este é um pronome demonstrativo, né? Está indicando qual é o animal, está demonstrando, portanto é um pronome demonstrativo. Vários atletas já chegaram, a gente já viu lá na outra questão que vários é um pronome indefinido. Quantos ainda não votaram? Aí nós temos quantos, que é uma pergunta, né? Se refere a uma pergunta, então é um pronome interrogativo. Há poucos erros na redação. O pronome aí é poucos, que também dá uma ideia vaga, né? Não é uma ideia certa, indefinida.
portanto é pronome indefinido. Ela sempre gostou de ler. Ela é o pronome pessoal do caso reto. Nosso povo está despertando. Nosso, dá a ideia de posse, portanto é pronome possessivo. Quinto, identifique e classifique os advérbios conforme o modelo. Aí tem o modelinho. Luísa e Marcos viajaram bastante pelo mundo. Então, o advérbio aí nessa oração é bastante, que dá a ideia, né, dá uma circunstância de intensidade. Portanto, é advérbio de intensidade. Vamos lá, a primeira letra aí, a letra A. Não engoli coisa nenhuma. O advérbio aí nesta oração é o não, né? Que dá ideia de negação, circunstância de negação. Está dando a circunstância de negação para o verbo engolir, né? Se referindo ao verbo engolir. Então é um advérbio de negação. B. Convoquei imediatamente a família. Então aí já está destacado. Imediatamente é o advérbio. Advérbio de quê? De tempo. Dá uma circunstância de tempo. Letra C. Os pais de Amanda gostavam muito de viajar. Muito é um advérbio de intensidade. A velhinha passava rapidamente pela fronteira. Rapidamente é um advérbio que indica a circunstância de modo. É o modo como a velhinha passava pela fronteira. Como? Rapidamente. Portanto, é um advérbio de modo. Os meninos hospedaram-se aqui. Então, aqui é um advérbio que indica lugar. É um advérbio de lugar. Sexta e última questão. Creio eu, né? Acho que é a última. Marque o item em que a análise morfológica da palavra sublinhada não está correta. Está errada também. Letra A. Ele dirige perigosamente. Perigosamente é um advérbio? Sim, perigosamente é um advérbio. É o modo como ele dirige, né? Então, advérbio de modo. Letra B. Nada foi feito para resolver a questão. Nada é um pronome indefinido? Sim, também. Então, nada é uma ideia vaga, né? Indefinida, imprecisa, portanto, é um pronome indefinido. Letra C. O cantar dos pássaros alegra as manhãs. É um verbo? Não, acabei de explicar lá anteriormente, nos slides anteriores, né, que toda palavra que tem um artigo na frente, ela deixa de pertencer a uma classe gramatical e ela passa a ser um substantivo. Então, a palavra substantivada aí, cantar, realmente é verbo, mas o cantar, não. O cantar é um substantivo, tá? A presença do artigo aí na frente, o O, esse Ozinho aí, ó, com a presença desse O aqui, então a palavra passa a ser, de verbo passa a ser um substantivo. Letra D. A metade da classe já chegou. Metade é um numeral? Sim, metade é um numeral que indica ordem, portanto, numeral ordinal. Não, fração, né? Perdão, indica fração. É numeral fracionário. Letra E. Os jovens gostam de cantar música moderna. Agora sim, cantar é um verbo, né? Porque não tem um artigo na frente, como no caso da letra C. Então, a resposta que estava errada era a letra C. O cantar dos pássaros alegra as manhãs. Porque o cantar, nesse caso, é um substantivo e não um verbo, por conta do artigo ou na frente dele, tá? Bom, aí tem a correção da atividade que eu propus na última videoaula. Estava lá no finalzinho da videoaula. Alguns me mandaram as respostas, outros não, tá? Essa atividade eu não vou estar comentando aqui com vocês. Eu vou deixar as respostas e vocês vão corrigir aí no momento que vocês puderem fazer essa correção, tá? Tá aqui toda ela, ó. A primeira parte, a segunda parte e a terceira parte. Corrijam aí direitinho. É o que eu acabei de explicar a vocês, a análise morfológica, né, de toda a tirinha, de todas as frases da tirinha, todas as falas, tá aqui. Bom, então a análise morfológica, né, é um pouquinho complicado, complexo,
que a gente tem que saber todas as classes gramaticais, né? O que é artigo, o que é substantivo, o que é adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, interjeição, conjunção. Então, se a gente não souber essas classes gramaticais, a gente não vai para terra nenhuma. Qual o objetivo da nossa revisão aqui? Essa revisão não tem a finalidade de resolver todos os seus problemas com morfologia, até porque essa missão exigiria páginas e páginas de explicações e estudos, mas tem o objetivo de chamar a sua atenção para a importância dessa matéria. Estude-a com carinho, assim você terá mais facilidade com conteúdos mais profundos da nossa gramática. É o que eu sempre falo para vocês, se vocês não estudarem as classes gramaticais, vocês não conseguem se dar bem em nenhum assunto da nossa língua portuguesa, porque é de suma importância a gente conhecer as classes gramaticais e saber fazer a análise morfológica, tá? De qualquer enunciado, de qualquer texto. Então, estudem direitinho. É complicado? Realmente é, mas vocês precisam estudar, né? Meter a cara nos livros, no computador também, pesquisando, lendo, que eu tenho certeza que vocês, fazendo isso, vocês vão conseguir fazer qualquer análise morfológica no futuro, tá? Bom, muito obrigada. Estamos chegando no final da nossa aula. Espero que vocês tenham conseguido agora relembrar um pouquinho das classes gramaticais e que tenham aprendido um pouco mais, tá? Tá aí meus contatos novamente. Fiquem em paz. Até a próxima aula e fiquem em casa, tá? Beijos.